estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua audiência. Você sabe, esse programa é para você também. Liderança comunitária, pessoas que representam entidades e instituições que possam vir aqui divulgar a sua instituição, a sua ONG, os seus projetos comunitários. Faça o contato pelo telefone 99107-8117, é o meu telefone, e vamos agendar aí a sua participação. Prefixo 47. Hoje nós estamos iniciando com um quadro que eu sempre gosto de fazer, que é o quadro Especial Mulheres, sempre incentivando, apoiando, enfim, dando visibilidade à participação da mulher nos mais variados segmentos. Hoje está comigo Liliane Bento, quem não conhece? Mas, se você não conhece, ela sim é jornalista. Olá, como é que está? Tudo bem, Liliane? Olá, Salete, tudo bem? Obrigada pelo convite, mas a maioria não conhece. Mas tem muita gente que conhece, né? É, tem. E é bacana isso porque você faz um trabalho muito legal na tua área, né? Uhum. E é bastante, digamos assim, dinâmico. E isso faz com que as pessoas se interessem, né? Justamente aí também a participação das mulheres, enfim. Primeiro queremos então, para quem não conhece, e eu conheço, mas quem sabe eu não conheço tanto como deveria. Quem é Liliane Bento? Pois então, né? A Liliane Bento profissional ou a Liliane Bento tudo? Um pouquinho de cada. Então, a Liliane Bento é uma mulher empreendedora e que tenta dividir um pouco do seu trabalho, inclusive, para ajudar outras mulheres a empreenderem, né, a se valorizarem. Mulher, né, todas nós somos e não podemos esquecer disso, né, que temos as nossas qualidades. Alguém que está sempre estudando, trabalhando, que gosta da vida. Busca informações. Apaixonada por comunicação, formada em jornalismo, né, com experiência em várias áreas, ainda com a empresa New Age Comunicação. E aí, pronta para a vida, né? Que maravilha! Então, vamos falar um pouquinho dos seus projetos atuais. Então, eu tenho a New Age, que é uma empresa de comunicação que faz assessoria de imprensa, redação para revistas, para jornais, online, impresso, mas paralelamente a isso eu tenho esse trabalho voltado para as mulheres. Então eu tenho uma coluna já há 2 anos no portal imulher.com.br, que são assuntos direcionados para mulheres, né, para autoestima, para saúde, conversa de mulher realmente, aquela que o homem diz, ai, quanto mimimi, mas que a gente precisa conversar, né? E tem também o programa de rádio a cada 15 dias, na Rádio Itaberá Bandeirantes, que também é Mulheres Precisamos Falar Sobre, com o nosso amigo Jorge Tais, né? Que também são assuntos diversos, mas que fazem parte do universo feminino. Tem uma coluna no Meso Regional também. Deixa eu ver se... eu tenho o podcast Eles por Elas, que eu já ia esquecendo do meu produto. Sim, e qual que é o objetivo dessas todas? É claro, valorizar as mulheres, né? Mas digamos assim, para ser um pouquinho mais abrangente, qual que é o objetivo que você tem como sonho atingir? Então, a rádio, o podcast e a coluna são um prazer hoje, não são atividades remuneradas, né? Então, o objetivo deles é realmente ajudar as mulheres e falar de assuntos que às vezes são assim até meio complexos, né? Que não se fala muito por aí e que as mulheres precisam. Então, o meu prazer é ajudar e dentro daquilo que eu sei e me preparei, que é a comunicação. A minha empresa é que garante a minha subsistência. Mas que também é dentro da área que eu me preparei, que eu gosto, graças a Deus, porque tem tanta gente por aí que trabalha, ganha bem, mas diz que não é apaixonado pelo que faz, né? Eu sou, acho que você também é. Verdade. E quais são os desafios? Muitos, né? O primeiro, para todo mundo que trabalha em comunicação, a remuneração. Né? A remuneração é uma coisa bem complicada, principalmente depois da pandemia. Baixou muito os valores que querem pagar ou que as empresas podem pagar pelos serviços de comunicação. Eu acredito que um segundo desafio, depois que não precisa mais de diploma para ser jornalista, qualquer pessoa que escreve mais ou menos, ou às vezes nem mais ou menos, infelizmente, diz que é jornalista, né? E daí vai lá e acaba aceitando o emprego por menos que um jornalista
jornalista pediria. Então existe esse tipo de concorrência também. E aqui eu não tô falando que só jornalista sabe escrever bem, mas eu tô falando que é isso. Por exemplo, eu não posso chegar num hospital e dizer que eu sou médica. Eu não posso ir trabalhar numa cozinha de um restaurante e dizer que eu sou uma chefe de cozinha. Não sou, não me preparei para isso. Então tinha que ter um pouco mais de cuidado também com quem está levando a informação, porque nós estamos com muitos portais, né? As pessoas hoje buscam informação na internet e infelizmente nem todos os locais têm uma informação escrita de forma correta, isenta. Então é isso, o leitor tem que começar a prestar mais atenção. Então, ter aí os profissionais ligados à questão jornalismo, desenvolvendo um bom trabalho, e as pessoas que não são jornalistas, que às vezes acabam ocupando o espaço dessas pessoas, e claro que isso é complicado, porque em qualquer setor, né? Em qualquer um, né? Qualquer setor. E o que hoje você deixa aí de mensagem para as pessoas que têm vontade de trabalhar nessa área? Na área de comunicação? Comunicação. Olha, eu vou ser bem sincera, eu nem diria tem que fazer uma faculdade, porque eu acho, inclusive, que a faculdade ela é muito longa, só tira dinheiro do estudante, agora as faculdades vão cair em cima de mim. Porque assim, com toda sinceridade, não acho que precisamos de 4 anos dentro de uma faculdade para trabalhar com comunicação. Cursos técnicos seriam o ideal, porque ensinaria bem o que é escrever, fazer TV, fazer rádio, né? Trabalhar com redes sociais. Eu acho que 2 anos num curso técnico bem feito, que é igual tem curso para mecânica, nós temos pessoas que trabalham muito bem nessas áreas que não precisam da faculdade. Então eu acredito que nós também não precisaríamos de uma faculdade, mas de cursos técnicos bons e que as pessoas se preparem e assim, não, mas eu não me preparei, não fiz curso, não fiz faculdade, mas eu já tenho um portal. Então aqueles cuidados, né, aconteceu tal coisa em tal lugar, então tá, ouve todos os envolvidos, não traz a notícia pela metade, porque às vezes a gente vai ler e diz assim, tá, mas quem é quem? Ou você não entende o que querem comunicar com aquilo ali, né? E as pessoas estão ali, tá todo mundo buscando informação na internet. Então nós temos que cuidar de que forma que a gente leva essa informação. E dependendo conforme é colocada essas informações, acabam prejudicando os que são profissionais, que às vezes acabam tendo menos crédito, não é mesmo? E não só os profissionais, né, Salete? Mas às vezes você prejudica alguém que você não tem nem ideia, porque se você coloca uma informação de uma maneira errada, você pode prejudicar uma empresa, pode prejudicar uma pessoa física, né? Porque se a informação tá ali errada, daí eu leio. Nossa, fulano fez isso aqui e de repente nem foi aquilo ali. Então nós temos que ter muita responsabilidade com o que a gente faz. Isso é o principal. E você é bastante alegre. Isso é muito bom, né, Liliane? É o que dizem, né? Que bom. E assim, o que você diz em relação à participação das mulheres hoje na área de empreendedorismo? Então, eu tenho visto satisfeita, feliz, que está aumentando o número de mulheres, né, querendo ser empreendedora, principalmente depois da pandemia. Na pandemia que muita gente perdeu o emprego, maridos ficaram desempregados e as mulheres, o que a gente sabe fazer? E começaram, né, uma começou a fazer doce, outra começou a costurar, outra começou a fazer artesanato e saíram empresas que estão bem hoje, né, começaram ali na pandemia de uma necessidade e as mulheres começaram a ver que elas podem empreender também. E o principal que eu vejo de alguns movimentos que eu participo, né? As mulheres aprenderam que elas podem se ajudar. Até um tempo atrás parece que as mulheres não se viam, né? A mulher não pode se ajudar. Parecia concorrência. Isso, parecia que era concorrência e tudo. E agora eu vejo que as mulheres aprenderam, e eu acho que aprenderam com os homens, porque assim, os homens sempre se reuniram em entidades de classe, né? Olha uma CIB, uma AMP, quando começaram, sempre foram homens. As mulheres começaram a entrar aos pouquinhos, né? Então eu vejo que hoje as mulheres estão aprendendo que elas podem se ajudar, cada uma entra com o seu talento e todo mundo pode crescer. E isso não significa que a mulher vira empreendedora, que ela vai deixar de cuidar da casa dela, do marido dela. Eu acho que a gente consegue fazer tudo isso. É uma ginástica, mas dá. As mulheres sempre faz muito mais, né? Digamos assim, consegue fazer várias coisas juntas. É a natureza feminina. É a natureza feminina. E eu pergunto ainda para você, né, sobre a questão da participação da mulher, assim, em vários outros segmentos. E o que você acha desses trabalhos comunitários? As pessoas deveriam estar mais engajadas, né? E mulheres são poucas que estão, né? E a gente poderia estar incentivando isso, com você como jornalista. Eu acho que mais pessoas poderiam estar fazendo os trabalhos comunitários, trabalhos sociais, ajudaria a termos um mundo melhor.
né? Mas a gente entende que também tem gente que tem a vida, né? Que tem 2, 3 filhos, trabalha e tal, e não consegue se dedicar. Mas é importante cada um dar um pouquinho daquilo que sabe, porque todo mundo sabe alguma coisa. E que pode dar. Então, a minha parte eu faço com isso que eu escrevo, faço a rádio, tudo, levando alguma mensagem, levando entrevistas que contribuem com as mulheres, né? Cada um pode dar um pouquinho de si, né? Verdade. Então, a sua mensagem aqui para os nossos telespectadores, já agradecendo a tua participação, desejando sucesso e que você volte aí com algum tema que você possa escolher, que são os mais variados temas que você trabalha, atua, né? Então, nosso agradecimento por estar conosco. Muito obrigada, então, pelo convite, né? E deixo como mensagem que, assim, ó, mulheres, acreditem em vocês. Não deixe ninguém dizer que você não pode, que não é possível. Tudo é possível. A gente só tem que saber qual o preço a gente está disposto a pagar. Tudo a gente consegue. Deus abençoe grandemente você, o seu trabalho, sua família e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada e que abençoe todos nós, até quem está nos assistindo. Com certeza. Você está nos acompanhando. Falamos com Liliane Bento, ela que é jornalista e contou um pouquinho da sua história. Você não saia daí porque a gente tem mais. Olá, tudo bem? Aqui professor Bittencourt com mais uma dica de comunicação, oratória, comunicação assertiva e positiva. Você já ouviu falar em não verbal? Ou seja, comunicação não verbal? Do que ela forma? Não sei se você sabe, mas ela é responsável por 55% do que você produz na sua comunicação. Como é que eu identifico a comunicação não verbal? Bem, a face é uma delas, né? O gestual, as mãos, é outra delas. Até adornos que as pessoas gostam de usar, corrente, pulseiras e coisas desse tipo, identificam muitas vezes a forma de comunicação dessa pessoa. E para que ela serve? Ela serve para mostrar o comportamento não verbal, mas que diz muito mais do que nós imaginamos que dizemos. Até a postura e o movimento do corpo pode dizer o que nós estamos querendo dizer. Todos os momentos, em todas as nossas comunicações. Já deu uma notada na sua forma de comunicar? Filme. Vá para frente do espelho, pergunte a alguém. E daí talvez você tenha coisas maravilhosas para descobrir. Um abraço. Olá pessoal, tudo muito bem? Professor Fábio Campos, aqui no programa da Saletes Badilate, Ação Cidadania na Comunidade. E hoje eu trago aqui um baita assunto sobre segurança viária, que é o seguinte: as vias de sentido único duplicadas. Por exemplo, temos a rua Humberto Campos, 2 de setembro, Rua das Missões, Rua Bahia. São vias que têm 2 faixas que vai para um sentido e 2 que vêm para o outro sentido. A questão é, que lado da faixa você deve estar quando estiver circulando por lá? Primeiro ponto importante, se a via é de 60 por hora, você deverá manter 60 à direita. E sempre deixe livre a faixa da esquerda para os veículos de maior velocidade, ambulância, viaturas, etc. Então você está na Rua Bahia, que é 60 por hora, mantenha-se à direita. Aquele que exceder a velocidade pela faixa da esquerda, ele vai ser fiscalizado pelos equipamentos de fiscalização. Nós não podemos ficar na faixa da esquerda segurando o trânsito porque eu poderei ser autuado. Então, um bom condutor defensivo mantenha sempre à direita, facilite a ultrapassagem, porque se você não fizer isto, você poderá ser autuado e poderá, inclusive, causar um sinistro de trânsito. Boa dica aí? Mantenha à direita, vida que segue. Um forte abraço e até a próxima dica. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida, da Polícia Militar. Estamos aqui para a mensagem do dia, no programa Ação e Cidadania na Comunidade. Vamos lá? Você sabe como instalar um chuveiro corretamente? Você já, por acaso, já fez uma instalação de chuveiro? Para quem já fez, sabe que ele tem feito um lacre, né, no dispositivo que muda
né, o sistema de aquecimento. E esse lacre que existe ali está escrito para não colocar no quente antes que o chuveiro seja ligado e a água venha ocupar todo o ambiente interno do chuveiro, porque senão a resistência vai queimar. Então ele vem com essa instrução. E se nós ignorarmos esta recomendação do fabricante, a gente vai reduzir a vida útil do chuveiro. Da mesma forma, nós, como pessoas, nós temos um manual de instrução, né? E um deles que eu posso falar aqui é a palavra de Deus, sob uma concepção cristã, mas também temos comportamentos físicos, comportamentos que venham contribuir para a nossa saúde, para que a gente seja prolongado os nossos dias aqui sobre a Terra. E eu gostaria de falar, usando essa analogia com o chuveiro, sobre o apetite desordenado e sobre aquilo que nós estamos escolhendo para colocar no nosso prato durante as refeições. E gostaria aqui de chamar a atenção para o costume de sempre pegar, por exemplo, o iFood. Nada contra o iFood. É bom, de vez em quando, também usufruo desse sistema de pegar uma comida, né, já pronta e receber em casa. Só que existem pessoas que estão acostumadas e chegam num ponto que só querem pegar iFood. Por quê? Porque no seu cérebro dá uma sensação de recompensa sem ter esforço. Onde dentro de casa, talvez sentado no sofá, na sua cama, venha fazer o pedido de uma pizza saborosa, de um sushi maravilhoso, enfim, de inúmeros pratos aí que tem a oferecer a gastronomia. E esse costume cresceu muito na pandemia. E com isso, o cérebro é bombardeado por dopamina, que é uma substância do prazer que está já dentro de nós. E com esse comportamento, a gente aumenta a carga de dopamina, de forma tal que ela pode se equiparar à utilização de uma droga, seja ela lícita ou ilícita. E temos que ter cuidado com isso, porque quando a gente incita o nosso corpo para ter essa gama de dopamina, o nosso próprio corpo começa a produzir menos por causa dessa situação repetitiva. E aí a gente começa a não ter mais prazer em atividades simples e costumeiras, como sentar na mesa para fazer uma refeição, fazer uma caminhada. Não vai ter mais graça. E as pessoas se tornam mais birrentas, as pessoas se tornam mais agressivas com essa dificuldade. Então a gente pode ver a importância de cuidar da nossa alimentação. E outro exemplo que eu quero usar aqui, o uso de refrigerante. Todos os dias se acostuma a tomar um refrigerante para sentir aquela sensação de prazer, consumindo aquela alta quantidade de sódio, de açúcares que vão fazer mal. E eu gostaria de falar um trecho da palavra de Deus que fala sobre isso. Vamos lá? E o versículo, ele se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 17, que diz o seguinte: não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Olha só o que diz aqui em Eclesiastes. Então aqui fala que para a gente não ignorar as recomendações, não ser ignorante no sentido de ignorar, não seja tolo, não coloque comportamentos repetitivos que vão reduzir o tempo de vida, porque a gente sabe que uma má alimentação, ela pode gerar diabetes, ela pode acelerar o processo de diabetes, ela pode causar vários problemas, e a ciência, os médicos, eles estão hoje divulgando em rede social, numa consulta, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Então que essa palavra chegue com muito significado ao meu coração e ao seu coração, para que a gente viva com qualidade. Um grande abraço.